A preocupação, né, do pessoal é, pô, será que o Nubank vai quebrar? Será que o PicPay vai quebrar? Como é que está a situação do Inter, do C6? A gente vai conversar um pouco se você deve resgatar o teu dinheiro às pressas destes bancos, mas acho que tem alguns pontos relevantes que muitas vezes passam despercebidos. Eu acho que a gente pode falar sobre o assunto que está mais em voga, né? A questão da economia mundial. A gente viu que parece que realmente pegou em cheio a questão da economia nos últimos meses. Não sei se foi uma estratégia errada ou não dos países que adotaram. O que a Covid tem a ver com isso? Cara, vamos lá, vamos conversar um pouco sobre esse panorama aí. Pô, show de bola, Yuri. Até para contextualizar um pouco, acho que, pelo que eu andei conversando com muitas pessoas nas últimas semanas, aconteceu bastante coisa. Alguns bancos bem importantes quebraram. O segundo maior banco da Suíça está quase quebrando. Inclusive pediram um resgate recente. A notícia de hoje, né, ontem de madrugada, eles pediram 54 bilhões de dólares. É o Banco Suíça, né? Credit Suisse, exatamente. Segundo maior banco da Suíça, um banco com mais de 100 anos de história, então um banco extremamente relevante. E nos Estados Unidos, o nono maior banco dos Estados Unidos quebrou no final de semana passado. Então é uma notícia que tem ali 7 dias, completando hoje. Foi na sexta-feira passada. Então muita coisa acontecendo no mundo. E eu, por ter uma atuação nas redes sociais, percebi que o olhar das pessoas está numa direção errada. A preocupação, né, do pessoal é, pô, será que o Nubank vai quebrar? Será que o PicPay vai quebrar? Como é que está a situação do Inter, do C6? A gente vai conversar um pouco se você deve resgatar o teu dinheiro às pressas destes bancos, mas acho que tem alguns pontos relevantes que muitas vezes passam despercebidos para as pessoas. Uma coisa que eu percebi é o seguinte, as pessoas estão realmente preocupadas e o que eu percebi nos últimos tempos, porque uma boa parte dos brasileiros, e eu acho que isso aumentou ainda na pandemia, migraram dos bancões para os banquinhos. Se você for em qualquer barraquinha que vende água de coco, qualquer pessoa que esteja assim, profissional autônomo na rua, vendedor, pequeno comerciantes, ele tem uma maquininha do PicPay, uma maquininha do Mercado Pago, entendeu? Enfim, eles têm uma economia forte de base rolando por isso daí. Esses bancos, assim, eles estão na mesma situação? Como é que está esse panorama? Assim? Isso eu vejo como um ponto muito positivo, porque existe concorrência. Eu acho legal até começar um pouco de contextualização histórica, porque vai ser importante a gente entender de onde viemos como sociedade nos últimos anos para entender o que está acontecendo agora. Então, existe uma crise logo após a Primeira Guerra Mundial, entre a Primeira Guerra e a Segunda Guerra, chamada Crise de 29. Foi a pior crise que Europa e Estados Unidos já passou. A gente teve ali uma situação absurda de, né, centenas de pessoas se suicidando, famílias que empobreceram. Foi a maior crise dos últimos 100 anos. Exatamente. Né? Talvez a maior crise que a nossa sociedade ocidental já passou quando a gente fala de economia e de mercado. Então, uma situação extremamente complexa. Né? E naquela época, mais de 10 mil bancos nos Estados Unidos quebraram. Caraca. E eu te desafio a falar 10 bancos brasileiros hoje. Né? Sem considerar os bancões, só dos menores. Vamos tirar aqueles principais que a galera conhece. Caramba. Então você olha que os Estados Unidos, há quase 100 anos atrás, tinha 10 mil bancos para quebrar. E a economia passar por problemas, depois se reestruturar. No Brasil, a gente está longe de ter 10 mil bancos. A gente começou a ter uma concorrência verdadeira no governo do Michel Temer, que foi quando foi aprovada uma lei que facilitou a criação de novos bancos. Então é recente. Porque a gente viu que é recente, mas nem tanto. Por exemplo, o Nubank ele vem antes do Michel Temer, né? Exatamente. Mas esses outros que são assim de pequenos comerciantes mesmo, a gente vê. O Mercado Pago, o PicPay, é uma galera assim, cara, eu tô aqui vendendo meu coco, tô aqui na minha luta, aqui pequeno comerciante, o cara tá lá. Hoje qualquer construtora grande tem um banco. Alguém grande do agronegócio tem um banco. Entendi. Você consegue reduzir custos criando o seu próprio banco. Isso é algo comum de outras economias. Inclusive, abrir esse banco para outros investidores, captar dinheiro de investidores através desse banco e contar com algumas proteções, como a gente vai conversar também, que no caso do Brasil é o FGC. Então, existem mecanismos. A concorrência é extremamente positiva e eu não vejo um risco ou um problema nesse tipo de situação, até porque quando existe concorrência, foi a partir daí, né, e de uma revolução que a XP Investimentos fez lá atrás, começando a oferecer produtos que não eram tão comuns, que a gente começou a ver realmente um espaço para o pequeno investidor no mercado brasileiro. Se a gente tivesse essa conversa 10 anos atrás, seria muito mais difícil para a pessoa se posicionar com investimentos. Caramba. Porque é mais ou menos assim, eu, você, somos amigos, tem mais 3 amigos nossos e a gente controla todo o sistema financeiro brasileiro. Para que a gente vai oferecer bons produtos para os clientes?
sendo que isso vai reduzir a nossa margem de lucro. Vamos oferecer o básico, que está tudo bem. Não existe concorrência, não vai ter problema. É realmente um lobby que acontecia. Tinha isso forte no Brasil, né? Exatamente. O Brasil a gente veio também assim... Mudou alguma coisa do overnight para cá? Porque na época da hiperinflação você tinha grandes bancos, né? Ainda mais do que hoje. Uma galera ganhando na inflação. Você pode ver que os bancos, pelo menos... Ganharam muito dinheiro. O que eu percebi é que os grandes bancos, eles começaram a se reinventar depois da queda da inflação. Porque, por exemplo, tinha banco que nem vendia seguro, que não precisava. Estava comendo dinheiro ali na inflação, né? Exatamente, né? E quando vende, não são produtos adequados, né? A gente vê, por exemplo, hoje, título de capitalização. Você foi bancário, você sabe que existe meta, existe uma pressão danada por parte dos bancos de vender isso. Eu nunca consigo imaginar hoje, sendo assessor de investimentos, vender um título de capitalização aos meus clientes. Tem, inclusive, colegas que são ex-bancários que comentaram assim, Rafa, eu tinha dificuldade para dormir de noite, não me sentia bem com o que eu estava fazendo. Hoje sou extremamente feliz, porque as metas são direcionadas para captação de dinheiro. O que você vai fazer com esse dinheiro, existem regras dentro do que é melhor para o cliente. Se por qualquer momento tiver uma impressão, isso dentro de uma base de dados, que você pensou na comissão antes de pensar no teu cliente, isso tem punições, vai travar a tua carreira dentro da empresa, vai prejudicar o teu crescimento, podendo, inclusive, acontecer alguma situação de demissão. Então, existe. E por quê? Não é porque... Hoje eu trabalho na EQI Investimentos. Não é porque a EQI é boazinha, atrelada ao BTG Pactual. É porque a gente entendeu que esse modelo de negócio gera um potencial de crescimento muito maior. Então, a gente consegue acelerar o nosso crescimento. A gente capta praticamente 1 bilhão por mês. Então, uma empresa que cresce, hoje já está com em torno de 21 bilhões, num ritmo muito mais acelerado. A gente tira o dinheiro desses grandes bancos, justamente por pensar primeiro no cliente e conseguir cada vez mais indicações. Então, o desenvolvimento acaba acontecendo muito mais rápido. Entendi. Então, vendo até numa contextualização, eu sinto que o problema ele não está nos pequenos bancos. E acho, inclusive, que provavelmente Nubank não vai quebrar, PicPay, Banco Inter, não por causa dessa situação específica que está acontecendo nos Estados Unidos e que já agravou um pouco mais a situação do Credit Suisse. Até para o pessoal entender o que aconteceu. Quebrou um dos maiores bancos nos Estados Unidos, que é o Silicon Valley Bank. Esse banco ele existe desde 1986, então é um banco com bastante tempo, não é um banquinho novo. É o 9º maior da economia americana. E ele era muito famoso justamente por ter as contas ali do Vale do Silício. Todas as empresas de tecnologia. Então agora vocês estão assistindo a gente, por exemplo, pelo YouTube. O YouTube nasceu no Vale do Silício. Então talvez se não fosse uma boa estrutura financeira ali que desse esse tipo de possibilidade, esse tipo de tecnologia não existiria. Não seria possível. Por isso, inclusive, que existem, né, teorias da conspiração de como que surgiu essa situação. Será que tem alguma relação com o estresse que está existindo entre China e Estados Unidos? Então, são alguns pontos que a gente vai conversar aqui ao longo do nosso podcast também.